Tudo bem? Eu quero deixar claro que para essa questão faltou um dado, tudo bem? Que é o comprimento do fio. A gente não consegue calcular a força sem saber pelo menos ou carga, velocidade, campo, ou campo, corrente e comprimento do fio. Como nesse caso a gente tem campo e corrente, o mais adequado seria fazer pela fórmula força igual a campo vezes corrente vezes comprimento. Mas como a gente não tem nenhuma informação ali dada sobre o comprimento do fio, a gente tem que deixar essa força magnética em função desse comprimento, porque a gente simplesmente não sabe qual ele é, tá bom? Então, apesar de ser dada a distância entre esses dois fios, faltou a informação de qual é o comprimento desses dois fios. Então, fica impossível você conseguir resolver em questão de resultado mesmo sem o comprimento dos dois fios, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa ter aqui é o que vai acontecer com esses fios. A primeira coisa que você precisa entender é que esse fio aqui vai gerar uma força nesse aqui e esse aqui vai gerar uma força nesse aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é qual é o campo magnético que um fio vai exercer no outro. Você lembra a regra da mão direita? O dedão é a corrente e onde os meus dedos giram é o sentido do campo magnético. Então, aqui a corrente está para cima e eu quero saber o campo magnético que ela vai fazer aqui. Dedo para cima, ela entra desse lado e sai desse lado. Dedo para cima, entra desse lado, sai desse lado. Dedo para cima, entra desse lado e sai desse lado. Então, como o fio aqui está à direita desse daqui, né? O campo magnético que ele vai fazer é entrando no plano. Daí a gente vem aqui e calcula a força. Existem duas maneiras de calcular o sentido da força, que é pela regra do tapa, onde o dedão é a velocidade e os teus dedos são o campo. Então, fica assim, né? Velocidade para cá, campo para dentro. E o tapa para cá, que é para onde vai a força. Ou pela regra da mão de esquerda. Farei bom vestibular. A velocidade está aqui para baixo, que é para onde está o fio. O campo elétrico está entrando e o meu dedão aqui está para a força, tudo bem? Mesma coisa aqui do outro lado. Dedão aqui, vamos lá. Entra desse lado, sai desse lado. Entra desse lado, sai desse lado. Então, esse fio aqui exerce um campo entrando aqui. Vamos lá, mesma coisa. Dedão para cima, campo entrando, tapa para cá. Então, a força está para cá. Regra da mão esquerda, velocidade para cima, campo entrando, força para cá. Tudo bem? Então, a ação que vai existir entre esses dois fios é de afastamento, porque as forças estão em sentidos opostos. A força que um vai realizar no outro é a mesma, tá? Mas eu vou calcular separado só para você ver. A força que esse fio exerce nesse aqui depende do campo 1 nesse ponto aqui. Então, eu vou lá e calculo. Campo é igual ao coeficiente do meio vezes corrente sobre 2πd. O coeficiente do meio, a gente subentende que está no vácuo, fica 4π 10 na menos 7. A corrente aqui é 4 ampere, aqui é 2π da fórmula mesma e a distância entre eles é de 5 centímetros, que passa para metros, ficando 5 vezes 10 na menos 2. O 4π corta com o 2π, 4π dividido para 2π fica 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 10 na menos 7, dividido para 5 vezes 10 na menos 2. 8 dividido para 5 dá 1,6. 10 na menos 7 dividido para 10 na menos 2. O menos 2 passa subtraindo. Menos 2 dá mais 2. Menos 7 mais 2 dá menos 5. E aqui a gente tem o campo. A força magnética é dada por campo vezes corrente vezes o comprimento do fio. A gente não tem a mínima noção do comprimento do fio na questão que está ali. Por isso, vai ser deixado em função desse comprimento, tudo bem? A força que esse fio exerce nesse aqui é igual ao campo, que é 1,6 vezes 10 na menos 5, vezes a corrente nesse fio aqui, que é 2, vezes o comprimento desse fio, que é L. Então, a força é 3,2 vezes 10 na menos 5, vezes o comprimento do fio. Aí, agora, a gente calcula aqui, ó. Nesse fio aqui, a força que vai estar sendo exercida é a partir dessa corrente aqui e do campo produzido por esse fio nesse ponto. Então, o campo 2 é, de novo, μ vezes I sobre 2πd. O μ é do vácuo, 4π 10 na menos 7. A corrente agora aqui é 2, dividido para 2π, que é da fórmula, vezes a distância, que continua sendo 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2 metros. Esse π corta com esse π,
esse 2 corta com esse 2 e fica 4 vezes 10 na menos 7, dividido para 5 vezes 10 na menos 2. 4 dividido para 5 dá 0,8, 10 na menos 7 dividido para 10 na menos 2 dá 10 na menos 5. Então, o campo é 0,8 vezes 10 na menos 5 Tesla, tudo bem? A força que esse fio aqui exerce nesse aqui é a mesma coisa, ó. Força é igual ao campo vezes corrente vezes comprimento. A força é igual ao campo, que é 0,8 vezes 10 na menos 5 Tesla, vezes a corrente nesse fio aqui, que é o fio que está recebendo a força, de 4 amperes, vezes o comprimento, que a gente também não sabe. 0,8 vezes 4 dá 3,2, vezes 10 na menos 5L, e assim a gente tem a força, que é a mesma força exercida nos dois fios. Só faltou realmente saber o comprimento do fio para a gente conseguir terminar de calcular, tudo bem? Mas a força é de repulsão, e o seu valor é 3,2 vezes 10 na menos 5L.